O nome dessa história é Swordsman. Eu acho que poderia ser espadachim tranquilamente. Poderia até, de repente, usar tipo como subtítulo, sabe? Espadachim em português, aí subtítulo Swordsman. Aí você for lançar em inglês, por exemplo, aí coloca Swordsman. E beleza, e funciona. Mas ok, vamos lá. Essa história se passa no Japão, não sabemos a época, mas sabemos que existia samurais. O mundo naquela época era dividido pela China, Japão e Inglaterra. Eram os países existentes, o mundo tinha seus imperadores. Os imperadores eram a patente mais alta concedida apenas aos mais fortes samurais do seu império. Então tinha samurai na Inglaterra e na China também? Nosso personagem é Hiro, um garoto de 15 anos que nem consegue empunhar uma espada. Ele é adotado pois sua família o largou com 3 anos. De idade ele não se lembra direito da sua família, mas seu sonho é ser um samurai. Seu pai adotivo foi um samurai e tenta sempre ajudá-lo a se tornar um. O que me chamou a atenção aqui é que eu tô sentindo a ausência de conflito na história, a ausência de dificuldade, a ausência de algo que gere a história a andar pra frente e que impeça. Por exemplo, o Hiro ele tem 15 anos, beleza, o conflito é que ele não consegue nem empunhar uma espada, mas ele quer ser um samurai e o pai dele ajuda ele a se tornar um. Tá, o conflito talvez seria que ele é muito ruim naquilo que ele faz. Para onde eu iria a partir desse dado? O que eu faria, por exemplo, ou o Hiro poderia querer ser um samurai, o pai dele ter sido um samurai, ter talvez renegado isso porque viu como é que é ser um samurai e não quer que o filho se torne um. Beleza, seria um possível conflito, um lance ali de pai e filho. O pai está pedindo, o Hiro vai fazer aquilo porque aquilo é o sonho dele. E talvez só lá pra frente, quando ele for, que ele vai conseguir entender o pai. Isso seria um conflito interessante. Mas indo aqui porque realmente está escrito aqui na sinopse, né, sem tentar inventar coisa da minha cabeça, o pai ajuda o Hiro a ele se tornar um samurai. E um samurai usa majoritariamente espada, porém o Hiro é horrível na manipulação de espada. Talvez o conflito com o pai não seja o pai não querer que o Hiro seja um samurai, mas realmente querer que o Hiro use espada. E talvez o grande lance da história ser o Hiro talvez aprender a usar outra arma, outro estilo de luta. Talvez até uma luta sem arma nenhuma, ele seja horrível com armas, mas ele vai manjar lá do Rock Lee. Uma parada bem Rock Lee mesmo, né? O Rock Lee não conseguia fazer ninjutsu e genjutsu? Eu acho que era genjutsu. Nossa, faz tanto tempo que eu vi Naruto que eu já nem lembro mais o nome. Enfim, mas ele manjava do taijutsu e ele segue sendo um ótimo ninja só na base da porrada, só na base do chute e do soco e da cabeçada. Então talvez seja algo que dê pra funcionar mais ou menos na mesma pegada aqui na história. Toda a sociedade gira em torno de vamos tornar samurais, é samurai, você vai ser um guerreiro, é o samurai que vai virar o shogun, né, o imperador. E o Hiro não consegue, mas ele quer subir de uma forma ou de outra, porque esse é o sonho dele, só que ele não consegue usar arma. E aí talvez o grande lance da história, o conflito, seria ele caminhando por todo esse processo, porém o tempo inteiro sem usar arma, e talvez tendo que fingir em alguns momentos que ele usa e tal. Sabe uma parada meio Mulan? Que ela é mulher, ela não é aceita no exército, mas ela dá um jeito de entrar no exército, de fingir que é homem, e aí ir fazendo todas as paradas, enquanto a gente tem aquele constante medo de ser descoberto que ela é uma mulher. Talvez com o Hiro dá pra gente juntar a mesma história, vai fazer uma fusão de Rock Lee com Mulan, e aí ele entra no exército, vai se tornando samurai, porém sem nunca sacar a sua espada. Pô, até ia ficar da hora pra caramba. E aí combina com o nome, espadachim. Ou espadachim, porque ele não vai usar espada em nenhum momento da história mesmo. E aí o lance dele vai ser que ele de repente vira uma lenda, que ele é o samurai que não saca a sua espada. Só que daí só vão descobrir lá no final, que vai ser igual na Mulan, o momento onde descobrem que ela é uma mulher. E aí tudo dá errado pra personagem, mas ao mesmo tempo ela supera e se prova, mesmo sendo uma mulher, né, no contexto da história, mesmo sendo uma mulher, ela consegue ser melhor que todos os homens ali e tal, ser um soldado melhor. E aí no caso do Hiro também, mesmo não sabendo usar uma espada, ele consegue ser um soldado, um samurai, muito mais habilidoso que os outros, porque ele se concentrou naquilo que ele sabia fazer. E aí a gente junta até a história com uma mensagem, que é a mesma mensagem da Mulan praticamente e do Rock Lee, de que você tem que aceitar quem você é, trabalhar com isso, trabalhar com quem você é, trabalhar com o que você sabe e não querer só ficar se colocando no lugar das outras pessoas ou do que a sociedade diz que você tem que ser. Cara, eu acho que dá pra trabalhar uma história maravilhosa partindo desse princípio. Pelo menos foi o que eu consegui imaginar aqui, dado esse contexto. Eu acho que seria muito, 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 muito legal mesmo. De verdade, curti bastante como poderia ser essa história aqui. E o nome fica perfeito. Fica perfeito porque o cara é um espadachim, mas ele não usa espada.